No peito não carrego medalhas, apenas cicatrizes da batalha. E o meu legado são as cicatrizes que eu tenho. O videocast Cicatrizes é uma iniciativa do projeto Cicatrizes, o movimento da doação. Apresentação, Renata Venere. Estamos no ar com esse projeto maravilhoso, esse privilégio que é o Cicatrizes, o movimento da doação. Videocast para lembrar você que a gente precisa lembrar todo dia de conversar com a nossa família. Sim, somos doadores de órgãos, não tem por que não ser. Olha, eu tô sempre rodeada de gente incrível no bastidor e aqui do meu lado. Eu vou fazer um resumo muito resumido, porque a história dele, a gente ficaria aqui 3 dias, 3 noites, algumas madrugadas. Gustavo Marcarini, 44 anos, transplantado de coração a 2. 13 cirurgias, 3 toracotomias, que é a abertura dessa parede aqui torácica. Mais de 30 intervenções invasivas. Atleta amador desde a infância, montanhismo, ciclismo, vôlei, paixão pelo esporte total, adrenalina na veia, mas a adrenalina mesmo foi essa vida intensa. Gustavo, muito obrigada por você estar aqui dividindo com a gente a sua intimidade, né? Obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço de coração, né, por vocês me receberem aqui, poder falar um pouquinho de tudo que eu passei e principalmente por vocês proporcionarem esse projeto para todo mundo que é tão lindo, esse projeto Cicatrizes, que a gente pode levar um pouquinho da nossa voz para as pessoas entenderem, né, como é o antes, o durante, o pós, né, essa luta pela vida, né? E eu só tenho a agradecer. É só agradecer a Deus em primeiro lugar, né, e a vocês aqui por me receberem hoje. Eu te convido para ficar, a gente vai ter um papo longo, talvez, para os padrões apressados que a gente tem hoje, né? Mas é necessário para a gente realmente mergulhar e se interessar. Porque empatia não é aquela palavrinha que você coloca ali bonitinha para causar na rede social. É realmente um interesse, né? E a gente está aqui fazendo isso. Gustavo, eu quero começar sabendo de você o seguinte. Você descobriu uma doença cardíaca aos 23 anos, jogando futebol. Conta pra gente como é que foi isso. Mas você conviveu com ela, indo e vindo do hospital e sendo paralisado em vários sentidos por quase 20 anos. Como é que é viver com essa noção do tempo diferente do tempo que circula aí para as pessoas comuns, vamos dizer assim? Vou começar te respondendo assim, Renata, uma coisa que eu escutei há pouco tempo atrás, que eu estava, vamos dizer assim, meio aborrecido, né, com algumas coisas, em relação à questão de prosperidade agora, porque uma das questões que a gente sofre bastante, o transplantado é o retorno ao mercado de trabalho, né? Então eu estava meio frustrado e uma amiga minha me disse assim, Gustavo, tu já parou para pensar que durante todo esse tempo, enquanto todo mundo estava construindo uma vida, tu estava lutando para viver? E eu não tinha pensado nisso mesmo, né? Então isso aí realmente me pegou, né? Mas então, voltando à tua pergunta, eu descobri então com 23 anos, eu ia jogar todo sábado à tarde com os meus amigos futebol de salão, né? Aquele momento de diversão, descontração, alegria, de amizade, camaradagem, de juventude, me achava imbatível, né? Tinha um corpo lá, estava sempre treinando e tal, nunca ia acontecer nada comigo e durante esse jogo, né, eu recebi um golpe bem violento, né? Não foi um carrinho, um soco, não foi um chute, nada. Realmente foi uma aceleração absurda do meu coração, né? E eu não sabia o que era completamente ignorante sobre o assunto, né? Eu só não tinha mais força para caminhar, para respirar, consegui me retirar da quadra e por não conhecer, pela ignorância no assunto, eu fiquei sentado no banco de reserva, deitado até, né? E o meu coração ainda ali naquela fibrilando, né? Tava com uma taquicardia ventricular sustentado, naquele momento eu não fazia ideia. E fiquei até acabar o jogo, desse jeito, né? Então até tem coisas que a gente não consegue explicar, nem os médicos, o porquê que eu sobrevivi tanto tempo naquela condição, que obviamente eu deveria ter tido uma parada cardíaca ali, né? Porque o fato da arritmia, que é aquela perda do ritmo cardíaco, a frequência chega num nível tão alto que uma hora o coração para. Uma desorganização total, Desorganiza total, né? Desorganiza toda a atividade elétrica do coração, desorganiza, então ele bate regularmente, uma hora ele para,
né? E no meu caso, eu, obviamente, por obra divina, não parei naquele momento, né? Deu tempo de chegar no hospital e tudo. Tive um desmaio ainda depois no vestiário, tive um desmaio onde meus amigos tinham tido a certeza que eu tinha morrido, né? Pela forma que eu desmaiei, que eu estava com os olhos abertos, assim, né? Mas não parei ali, daí fui para o hospital, né? E lá, daí foi feito todos os procedimentos ali naquele momento, né? Óbvio, tiveram várias perguntas ali do médico que me atendeu antes. Mais uma vez, por obra do destino, naquela época não existia plantão cardíaco no hospital, mas o plantonista da noite era cardiologista, né? Então eu tive muita sorte aquele dia. Me fez umas perguntas ali que tornou o momento até engraçado. Imagina um jovem de 23 anos, né, com uma frequência elevadíssima. Eu estava naquela época que o monitor marcava 258 batimentos por minuto, mas isso não é real, tá? Porque era muito maior a frequência. Porque o aparelho nem consegue mais pegar, né, a frequência certa, porque está tão desorganizado ali que nem pega mais. Provavelmente estava passando de 300 ou 400. E ele começou a fazer pergunta, 23 anos, jovem, atleta, pô, cara, que droga que tu usa? Ele falava. Claro. Né? E eu comecei a dar risada, porque eu sempre fui saudável, eu queria performar bem nos esportes, eu ia bem nos esportes, sabe? Né? E aquilo ali, tipo, eu achei engraçado da parte, comecei a dar risada. Eu falei, imagina, eu não uso droga, eu sou atleta, né? Tinha recém iniciado natação para conseguir ter mais fôlego para jogar melhor, né? Então era um princípio meu conseguir, né, performar melhor. E ele me fez aquela pergunta, me pegou de surpresa. Eu comecei a dar risada, né? E ele me perguntou pela segunda vez, Gustavo, eu preciso saber. E eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? Quem precisa saber sou eu, né? O senhor me explique, por favor. Eu não entendia nada, então de repente por isso que eu estava perguntando, estava rindo, eu estava rindo mesmo, né? Então ele me perguntou de novo, eu falei, não, mas eu não uso. E ali naquele momento ele falou, olha pessoal, com toda a equipe que estava todo mundo assustado, estava muito assustado, né? Eu não estava entendendo. Ele falou, a gente não vai tirar nada dele aqui porque ele não vai falar, então vamos perguntar para a família, então minha ex-namorada na época e tal, né? E minha mãe estava no hospital, porque meu pai estava se recuperando de um câncer, estava fazendo tratamento naquela época. Então já tinha uma carga psicológica em cima, né? Que talvez tenha ajudado. Né? Meu pai estava fazendo quimioterapia, eu falei, pode chamar minha mãe, ela está no quarto 121. Né? Ele chamou minha mãe, fez as mesmas perguntas, daí perguntou para os meus amigos que estavam no saguão lá fora, guardando alguma notícia, e daí ele teve a comprovação que eu realmente não usava drogas, né? Porque todo mundo deu negativa para ele, né? E aí depois, obviamente, ele teve que me apagar para conseguir fazer a cardioversão, porque com medicamentos ele não resolveu. Ali naquele momento, então, foi o primeiro sintoma que você teve, foi para o hospital e ali você ficou sabendo que tinha um problema grave cardíaco. Não, eu não sabia que era um problema grave, eu sabia o que estava passando, né? Nós teríamos que investigar depois, mas eu não fazia ideia, para mim ia ser resolvido ali. Naquele momento eu estava super tranquilo, né? Tanto é que um momento pesado, que antes dele fazer essa desfibrilação, vamos dizer assim, cardioversão é diferente, uma desfibrilação, minha mãe estava ali fora e ele falou assim para minha mãe, olha só, a senhora tem 10 segundos para falar com o Gustavo, porque provavelmente ele não vai sobreviver ao que a gente vai fazer. Né? Isso são relatos da minha mãe, né? Que daí do lado de fora ela dava socos na parede e implorava a Deus para que não me levasse. E o marido lá bem debilitado por causa das químios, né? Então ela entrou chorando na sala e eu não entendi. Né? E eu falava rindo para ela, calma mãe, daqui a pouco a gente vai se falar, eles vão fazer aqui alguma coisa e daqui a pouco a gente se fala, fica tranquila. Né? Peguei na mão dela e ela chorando. Né? Então foi ali 10 segundos, ela saiu, eles prepararam, me deram anestesia ali, eu apaguei e depois eu acordei com ele em pé do meu lado, bem sério, assim, né? E ainda fiz uma brincadeira depois com ele, na hora que eu acordei. Não sei se era uma certeza, ou eu não sei dizer, mas assim, eu não pensei que eu fosse morrer naquela hora, em nenhum momento, né? Não, era tudo muito novo, né? É interessante isso, né? O Gustavo traz muitos detalhes, né? São detalhes que só são possíveis porque a pessoa está vivenciando aquilo, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que comeu hoje de manhã, porque a gente está sempre correndo, né, nessa coisa frenética.
Então, as pessoas que sentam aqui, que já foram transplantadas, ou as que estão esperando por um transplante, elas sabem cada micropasso, é incrível, porque a gente conversa com vocês e vocês muitas vezes trazem termos médicos até, né? E a gente aqui tem que tornar tudo muito palatável, que é para a pessoa que está nos acompanhando não só entender e se solidarizar, mas passar a falar sobre isso em casa, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, a pessoa pode morrer hoje, agora, né? E a gente precisa falar sobre doação de órgãos. Um coração chegou para você e por isso você está aqui. Mas chegou para você quase 20 anos depois desse seu primeiro relato. Então vamos partir para esses 20 anos. Bom, o médico estava lá, você sorridente, todo garotão lá, malhado, gostosão, bonitão, e falou, não, você, queridinho, você tem um problema cardíaco, é sério. E aí, como é que foi essa compreensão e aí o passo a passo que te traz esse detalhamento infinito, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. Foi difícil, foi bem difícil, porque demorou um tempo para nós acharmos, termos o diagnóstico, né? Foi difícil. Ainda não se sabia exatamente o que era, se desconfiava entre duas doenças, né? Mas eu só fui ter o diagnóstico 2 meses depois, né? E eu não sabia da gravidade das duas doenças, eu não entendia ainda, né? E eu não havia sido nomeado para mim a doença que me acometeu, né? Que me acometia. Então eu só fui saber mesmo depois que eu fui no consultório dele, abri o envelope de uma tomografia computadorizada que eu tinha feito, né? E que foi algo também bem chato. Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico dele, eu fiquei mais triste, né? Eu chorei na frente dele, mais não tanto pelo diagnóstico, por ser uma doença sem cura, mas eu chorei mais pela forma que ele me tratou, né? Infelizmente, isso tem que ser levado a público, que existem médicos e médicos, né? Existem pessoas humanas e pessoas que te tratam como um número, como uma pesquisa. E, infelizmente, esse médico, apesar de ter salvado minha vida alguns meses antes, ele me tratou como um número, né? Eu ia ser um paciente dele com uma doença grave, sem cura e altamente rara, né? E, no meu ponto de vista, foi isso que eu entendi. E conversando com outras pessoas e com outros médicos, isso confirmou, né? Ele queria ter no portfólio deles, vamos dizer assim, uma pessoa rara, né? Com uma doença grave, pouco conhecida, né? Então a forma que ele me deu a notícia foi o mais triste, né? Tanto é que depois ele falou, Gustavo, tu não pode vir nas minhas consultas sozinho, tem que vir acompanhado, né? Mas enfim, depois eu descobri, daí eu comecei a pesquisar isso aí, sobre a doença, vi a definição dela, o que realmente a doença acometia, qual parte do coração, a etiologia dela, né? Como eu falei, como nós conversamos ontem, né? Originária de pessoas com descendência do norte da Itália, bem específico, né? E assim, não tinha nada na literatura, porque realmente era uma doença rara, então eu não tinha perspectiva, não existia perspectiva para isso, entendeu? Era o que era fazer o tratamento, que era a base de medicação, né? E depois, obviamente, eu troquei de cardiologista e lá daí eu encontrei um anjo, né? E foi o oposto, entendeu? A cardiologista que me atendeu durante esses 19 anos, ela começou me chamando de Gustavinho já. Ela me chamava de Gustavinho. Afeto, né? Um Os afeto. afetos são fundamentais, inclusive para a vida continuar acontecendo, pessoas com doenças raras, pessoas transplantadas, à espera por um transplante, pessoas na finitude da vida, enfim, o afeto, a ciência já mostra, né, que ele faz todo sentido para a pessoa que está vulnerável, né? Tanto o afeto como também a religiosidade também, Como ela né? chama, sua médica? A doutora Célia Rolim. Doutora Célia. Um beijo imenso para a senhora. Doutora Célia, então ela já me recebeu com um abraço, foi completamente diferente a conversa. Óbvio que a notícia também foi ruim, porque daí ela disse, Gustavo, tem que fazer uma cirurgia e implantar um CDI, né, que é o cardioversor desfibrilador implantável, né, que eventualmente me salvaria. Que é um negócio que vai regular o teu coração quando o coração sair do ritmo. Isso, quando ele sai do ritmo, ele vai dar um choque e ele vai, teoricamente, tem que voltar ao normal, né.
Então, isso aí eu falei com ela na sexta, na terça-feira eu já estava com o aparelho implantado, né? Então teve toda essa questão humana, esse afeto e um cuidado, né? E durante todo esse período que ela tratou, comigo sempre foi assim. Eu falo que as consultas com ela não eram consulta com um cardiologista, porque ela lá olhava minha pressão, via, escutava meu coração e depois ela ficava 1 hora fazendo terapia comigo, sabe? Porque ela via meu sofrimento por ser jovem, por querer ainda. Eu tinha várias coisas para experimentar ainda, né? Adorava fazer esporte, essa foi a parte mais difícil. Você teve de que parar. tudo isso. Tive que parar, total. Completamente naquele momento, você não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Tentei, né? Teve consequências, levei choque tentando jogar futebol em quadra, mas aí depois esse aí realmente eu parei, né? E ela insistia, ela gostava, tenta fazer outra coisa, jogar xadrez, né? Ia me dando dicas, tu não pode se estressar, Gustavo, sabe? Tua doença ela é suscetível a isso, né? Ela pode desencadear uma arritmia se tu estiver estressado, né? Que hoje já um pouco mais estudado, eu sei da questão da carga alostática que vem, né, para regulação do eixo HPA no cérebro e tudo. Então, eu Você lembro... ficou revoltado? Sim, fiquei muito revoltado. Fiquei muito revoltado, né? O que você pensava assim, por que comigo? É justamente isso. Por que comigo? Não entendi o porquê que... Aí eu via várias pessoas assim, ou conheci algum amigo, ou pai de amigo, algum conhecido. Teve um problema também, mas foi para o hospital, fez uma cirurgia, voltou 100%, pode voltar à vida, retornar à vida normal. E comigo não. E durante esses 19 anos foi assim, entendeu? Eu ia lá, colocava o CDI, daí ia fazer algumas coisas, tomava choque, gastava a bateria, tinha que voltar para trocar o aparelho. Daí era cirurgia para trocar o aparelho. Porque quanto mais se abusa do aparelho, mais ele perde a carga mais rapidinho ali, a consome. bateria. Cada choque do aparelho consome mais ou menos 45 dias de vida útil dele, né? Então é bastante energia, né? E no começo os aparelhos eram mais rudimentares, tipo, dura 5 anos, o meu primeiro durou 3, de tanto choque e terapias que ele fez, né? Então logo em 2008 eu tive que trocar. Daí se descobriu que um cabo estava com defeito, estava consumindo muita bateria, vai para a cirurgia de novo porque tem que trocar um cabo, né? E então esses 19 anos foram se desenvolvendo assim, era toda vez que eu estava tentando resolver minha vida, construir minha vida, chegava um momento que eu tinha que dar uma pausa para fazer uma cirurgia, ou acontecia alguma coisa, né? Eu levava um choque, principalmente choque, eu falo muito porque foi um trauma, né? Isso aí me levou a ter TEPT, né, os choques. Então, isso aí me Quer dizer, você atrapalhou levava bastante. um choque, mas é um choque. Porque o aparelho, ele te dá um choque justamente para você falar, não, meu amigo, tem que parar. Para tudo, é um alerta. Esse choque é um alerta, mas é um choque assim, de você enfiar o dedo na tomada? Que tipo de choque? Pra gente ilustrar aqui as pessoas entenderem. É praticamente impossível eu te descrever como é que é esse choque, assim. Não é um choque de tomada, acho que choque de tomada seria bom até, né? É uma coisa muito violenta, é uma agressão muito violenta, tá? E ele não é um alerta. O alerta já foi, ali ele tá revertendo a condição que eu tive lá quando eu tava jogando futebol. Ele já tá tentando reverter, né? Porque ele é em milissegundos. Por exemplo, eu não consigo nem notar que meu coração estava entrando, estava começando a ter uma arritmia. Não conseguia nem notar, né? E o algoritmo do aparelho já lê e já toma alguma atitude ali, ou terapias anteriores, que não são com choque, né? Se eu não me engano, tinham 13 terapias. Se nenhuma funciona, ele dá o choque. Isso em milissegundos. Tu nem nota. Tu simplesmente sente uma pancada muito forte. É uma pancada, assim, é indescritível. No peito, assim, no coração mesmo? Eu não consigo descrever, tá? Se é no peito ou tu sente nas costas, né? Eu já tomei deitado, já tomei de pé. Então, não sei se vem do peito ou das costas. Obviamente, o aparelho tá aqui, o coração tá aqui, os eletrodos estão aqui. Então, a gente sente mais aqui, né? Mas tem a impressão também que alguém te acertou pelas costas. Se tu tá em pé, tu cai. Se tu tá deitado, é como a gente vê nos filmes, aqueles choques, né? E assim, vem um barulho tão grande dentro da cabeça, um barulho ensurdecedor dentro da cabeça, como se fosse... É um barulho assim, ele não é... Como é que eu posso descrever, assim? Ele não é grave, assim. Qual que é o oposto de grave mesmo agora? Agudo? Agudo, é um barulho bem agudo, assim. E dá um clarão nos teus olhos, como se tu tivesse olhado direto pro sol e ficasse alguns segundos cego, assim, sabe?
e fica um barulho dentro da cabeça, também talvez isso seja o mais apavorante, entendeu? Nem tanto o choque em si. E depois ainda o coração dá uma batida irregular porque ele está se organizando, né? Então é muito traumático. E você conviveu com isso, você falou que a sua cardiologista, ela também fazia terapia com você, Fazia. né? Você tinha também um acompanhamento para a sua saúde emocional, mental, como é que era isso? Sim, sempre tive um acompanhamento, né, desde cedo. Eu comecei cedo, com 12 anos meus pais já começaram a fazer terapia para mim, comigo por outros motivos também, questão escolar e tal, não sei o quê, né? Mas depois daí eu tive um acompanhamento muito mais sério e sempre esse era o assunto, né, nas terapias, né? Voltado a isso aí, de vez em quando estava regulado, daí falava sobre um pouco a vida normal que a gente fala, mas vira e mexe era voltado para essa questão. Inclusive a terapia que eu faço, ainda estou fazendo, né? Semana passada o assunto da minha terapia na quinta-feira passada foi sobre isso, porque eu tive um mini ataque de pânico, né? Em um momento, né, da semana. Agora, recente. Recente, semana passada, e faz 2 anos. Quer dizer, eu tirei todos os aparelhos que ainda que estavam desligados já, né? Depois do transplante estava tudo desligado. Mas continuou com Mas eles? continuava porque tinha muito risco de sangramento, então eles preferiram esperar 1 ano no mínimo, um pouco mais, para fazer outra cirurgia. E eu tirei em novembro de 2025, eu tirei todos os aparelhos, eu tirei os grampos também, e tu vê, desde novembro de 2005, uma semana passada, na segunda-feira, eu achava que eu ia tomar um choque. Você conviveu com com esses sustos, né, que de repente vinha, então você não tinha um aviso. Não, né? não tinha aviso. Isso por quase 20 anos. Sim. Você me contou, né, fora do ar, a gente conversou bastante também, você me falou que você teve insônia, uma depressão melancólica importante, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Como é que você foi? E você também me falou uma coisa curiosa, que foi o seguinte, bom, nesse processo, né, antes do transplante, porque você ainda não estava tão grave para entrar na fila do transplante, mas o que é estar tão grave, não é? Para cada um de nós, qualquer coisinha é grave, e a sua não era uma coisinha, era realmente uma coisa grave. Então, antes da gente incluir tudo isso, como é que você saber, quando você soube que só o transplante ia te curar, te trazer essa chance de cura? Não, eu já soube desde o início, quando eu consultei com a doutora Célia, né, que daí eu conseguia conversar mais com ela, eu perguntei, mas doutora, qual que é a solução? Como eu posso fazer para voltar a uma vida normal? Gustavo, tua doença não tem cura, né? É só o dia que tu fizer um transplante, que provavelmente vai ser quando tu tiver 60, 65 anos. Né? Então... Porque até lá, até que a situação esteja realmente, assim, ou é o transplante ou vai embora mesmo, isso. Você fica ali do jeito que dá. E vai, muda, enfim, faz as 30 intervenções e abre o peito e assim vai indo. Na verdade não era para acontecer tudo isso, né? A minha doença, né, que se chama displasia ritmogênica do ventrículo direito, né, que afeta o ventrículo direito do coração, não deveria ter chegado a esse ponto, né? Porque ela é controlável com medicação, tu toma uma medicação que controla a arritmia, né? E o aparelho seria, vamos dizer assim, um anjo, ele tá ali paradinho, né? Então isso aí deveria perpetuar. Então, assim, não tem muito o que explicar porque veio tão cedo, assim, a condição da insuficiência cardíaca, né, que me levou à insuficiência cardíaca. Talvez uma explicação que tenha me levado a ter essa insuficiência cardíaca mais cedo tenha sido a endocardite, né, que foi a infecção. Pode ser, mas também não é uma certeza. Mas é isso mesmo, eu estava convivendo com isso e não tinha outra solução, eu não podia desligar o aparelho. Né? Era o aparelho que me mantinha vivo se acontecesse alguma coisa. Teve algum momento que você pensou em desligar o aparelho? Não quero mais, cansei, chega. Não pensou. Não pensei nisso, não. Obviamente, eu estava cansado já, teve algumas vezes que eu estava muito cansado, já não aguentava mais o sofrimento, né, de ficar levando choque, porque um detalhe interessante é o seguinte, Renato, que boa parte das pessoas que têm esse desfibrilador costumam desmaiar antes de levar o choque. Ou seja, elas não sentem nada. Ela está apagada, o aparelho dá o choque, a pessoa acorda como se nada tivesse acontecido.
né? Inclusive, ele mostrou uma cena de um jogador de futebol fazendo isso. Ele estava em campo, tomou um choque, ele acordou e queria voltar a bater o lateral. Os caras, não, tu quase morreu, né? Boa parte das pessoas acontece isso. Mas comigo não, eu sempre estive acordado. Então esse foi o meu dilema. Eu sempre estive acordado. Então eu sentia cada dor, todo volt, né? Daí eu comecei a ficar hipervigilante. Eu ficava aqui, por exemplo, se eu estivesse conversando contigo antes, eu estaria com a mão aqui no meu pulso para ver a frequência. Se ela dava uma aumentada, eu já começava a ficar nervoso, porque eu sabia que poderia ser um ataque cardíaco, que poderia vir um choque, sabe? Eu estaria aqui controlando minha frequência, né? Então eu vivi com isso durante 19 anos, sabe? Eu disfarçava muito bem, na frente de todo mundo, o Gustavo que dá risada, que tem um sorriso lindo e tal, tá sempre dando risada, contando piada, eu sou um pouco piadista, né? É meu perfil, puxei pelo meu pai. Isso é muito familiar, né? Você falando da pessoa que vai fazendo o esquema que vão botando pra gente, né? Isso. Então, na frente de todo mundo era isso e tal, mas no fundo você estava aí medindo o seu pulso o tempo todo. Uma carga emocional gigantesca, imensa. Tanto que você teve todas essas questões mentais, emocionais muito importantes, né? Que foram também permeando aí a sua doença cardíaca, que era a doença principal, né? É isso. Mas a mente também, ela faz a gente realmente adoecer, né? Estamos vendo uma sociedade absolutamente doente. Sim. Pessoas não transplantadas que hoje sobrevivem e não vivem, né? A gente falou também um pouquinho sobre isso. Como é que foi, depois do transplante, com essas questões todas emocionais e mentais? Você aqui falou agora há pouco que outro dia você teve uma síndrome do pânico ainda por algo que não existe mais, mas que é muito ainda familiar para você, né? Como é que foi isso e como é que você se vira para sair disso? O que aconteceu? Quando eu acordei da UTI, assim, todos os medos que eu tinha, todos os medos, não, mas 50%, eu abri os olhos, eu consegui respirar, tranquilo. Depois do transplante? Mas no momento que me tiraram o tubo e que eu retomei minha consciência, já veio na minha cabeça um alívio gigantesco. Eu pensei assim, eu nunca mais vou levar choque. Aquilo ali foi automático, assim, sabe? Eu não sei nem explicar o alívio que eu tive naquele momento. E eu ainda tinha mais 15 dias de UTI, né? Que eu ia passar por alguns momentos ruins dentro da UTI, né? Mas ali, quando eu acordei, que eu soube que tinha dado tudo certo, que tinha sido melhor do que a gente esperava o transplante, tinha sido muito melhor, e saber que todos os aparelhos estavam desligados, que davam choque em mim, aquilo ali me deu um alívio gigantesco, sabe? Foi uma felicidade tão grande, eu estava tão contente que eu não ia mais precisar levar choque, sabe? Me aliviou demais, mentalmente. Aquilo ali foi um alívio gigante, né? E quando você abre o olho, aí você fala, tô com um coração novo. Esse coração vai me possibilitar retomar as coisas. Não de onde eu parti, porque a gente, a cada minuto que passa do nosso dia, a gente não tá mais do mesmo jeito, né? As pessoas insistem em achar que sim, ou querem, né, a foto lá de 10 anos atrás, a calça de não sei quando. E, na verdade, a gente tá mudando sempre, né? Você consegue compartilhar aqui com a gente essa sensação, esse sentimento, esse amor mesmo, né? Essa gratidão, eu acho que a palavra talvez mais adequada para abrir os olhos depois desse coração no seu peito, com a sua cicatriz ali, bonitinha, que depois ficou maravilhosa. O que acontece, Renato? Talvez eu seja um caso diferente, assim, sabe? Óbvio que a gente conversou anteriormente, eu tenho muita gratidão e eu tô muito disposto, né? E eu ganhei novos propósitos, eu ganhei um novo propósito, que é tentar devolver alguma coisa para o universo em relação ao que eu ganhei, né? Mas eu falei muito mais, nós conversamos muito mais sobre o cuidado que eu tenho com o coração, com a minha vida agora, por respeito a isso. Mas eu vou te dizer que no momento que eu abri os olhos, assim, eu não me emocionei por ter um novo coração. E eu acho que eu consigo explicar isso por quê? Porque com 23 anos eu já sabia que eu queria, entendeu? Eu já sabia que eu precisava de um coração para ter uma vida teoricamente normal, para poder voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, ao longo de 19 anos, isso ficou enraizado na minha cabeça. Então eu não tinha problemas, assim, por exemplo, uma das entrevistas que te fazem antes de tu entrar na... Assistente social? A assistente social e a psicóloga. Tu tem algum problema em receber um órgão de outra pessoa?
eu fiquei pensando assim, olha, para mim isso nem passa na minha cabeça, é meu já esse coração, sabe? Foi lá, pegaram numa prateleira e colocaram aqui, sabe? Como foi feito as outras cirurgias do CDI, como o CDI era meu também, entendeu? Quer dizer, é interessante isso, desculpa te interromper, porque eu acho sempre muito importante a gente deixar tudo muito claro, né? Pode ser que tenham pessoas que te ouçam e falam, nossa, né, puxa vida, que diferente. Mas para você, a doação de órgãos é algo tão absolutamente normal que é isso. Corações na prateleira, onde cabe esse? No peito do Gustavo. Onde cabe esse? No peito de não sei quem, o pulmão, na Vitória. E é isso, né? As 70 mil pessoas que esperam na lista, né, na fila, na lista, por um órgão, um coração ou tantos outros, teriam muito mais chances de uma vida, de qualidade de vida, suas famílias ficariam felizes e tudo. Então eu acho que é muito importante a gente fazer esse parênteses aqui com o que você traz, Gustavo, porque é uma visão menos romântica, né? Mais científica e mais natural, que a gente também precisa bater nisso. Como é natural. Morreu, doe tudo o que não te serve mais, porque pode servir para o Gustavo, que está aqui com 44 anos, sorridente. Então, desculpa aqui se te interrompi, mas volta. E aí você, não, eu não tenho problema nenhum. É meu, enfim, cabe aqui, é meu. Talvez soe até um pouco indiferente ou indelicado, mas é que eu acredito que a vivência que eu tive, foram 19 anos dentro de hospital, entendeu? Foram 13 cirurgias no total, então toda hora eu estava fazendo cirurgia e conversando sobre isso. Óbvio que o primeiro momento que uma enfermeira chegou, tu quer ouvir teu coração? Eu nem tinha pensado nisso. E eu falei, daí eu fiquei assim, me deu um estalo assim, opa, eu quero ouvir, sim. Né? Daí eu fui ouvir meu coração e tal, né? Mas eu me tornei uma pessoa mais sensível também, isso ficou inegável, tá? Isso eu notei, eu fiquei mais sensível, não sei explicar por quê, ainda não tive essa conversa com a minha terapeuta. Talvez um dia eu me lembre de perguntar, mas tem tanta coisa antes. Né? Mas não é uma questão de insensibilidade e de falta de empatia, né? É realmente porque eu sou mais racional. Eu sou uma pessoa mais racional, eu sou mais analítico, entendeu? Então, para mim era simples, entendeu? Sabe, eu tenho um problema cardíaco, a única chance é trocar o coração, literalmente, como algumas pessoas que não fazem ideia, eles falam, mas tu trocou o coração? As pessoas se assustam. As pessoas tem pessoas que não entendem. Mas como assim trocou o coração? Né? Tu vê, a gente tem várias interpretações. Tem gente que não faz ideia do que é um transplante ou de que isso pode ser feito. Né? E do outro lado, a gente, que nem eu, convivi num mundo que isso era... Na verdade, era o meu mundo, era o que eu mais queria. Então eu sabia detalhes, sabia como eram as equipes, a captadora, receptora, quantas pessoas se envolviam, e, enfim, tudo que era coisa. E tem gente que não faz ideia, nossa, nem sabia que dava pra fazer isso aí, né? Então, é bem interessante, assim. E como eu falei, como eu sou mais racional, eu estava preparado já, entendeu? Não tinha nada que me impedia, sabe? Não tinha nada que me dissesse assim, não, pô, receber coração de outra pessoa, que estranho, né? Tanto é que me perguntam, como é que é teu coração de outra pessoa? Eu falei, como assim de outra pessoa? Esse coração é meu. Né? Esse coração é meu, não é? Mas vamos pensar no agora. Né? Vamos viver o agora. Pô, tu ganhou um coração, tu ganhou expectativa de vida, tu ampliou a tua vida. Né? Porque do jeito que estava, não existia mais vida, mesmo eu estando vivo. Entendeu? Eu não vivia mais. Né? Era da cama para a mesa para comer, e se eu conseguisse caminhar 25 metros era muito. Então eu realmente não vivia mais, né? E eu perdi várias coisas, né, também, né? Perdi pessoas próximas, né? Perdi empresa, perdi muita coisa por isso aí. Então agora realmente estou voltando a viver, né? Tô voltando a eu viver. fico pensando, né, alguém com um problema de saúde tão grave e no seu intervalo dos 23 anos aos 42 anos, cara, né, é quando a gente vira alguém, né, que falam pra gente que é assim, a gente vai nascer, blá, 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 tudo bonito, né, tá tudo marcadinho aí pra gente. E aí a gente, de repente, tem que fazer, enfim, um caminho diferente. É muito recente, né, o seu transplante, faz 2 anos. Isso. Será que você tem, assim,
uma barreira de... Não vou nem celebrar muito, porque não sei, ainda tem todos os resquícios de quanto você sofreu, de quanto você se limitou. Não você se limitou porque quis, né? A doença te limitou? Com certeza tem essa barreira. Com certeza tem, e é uma coisa que eu trabalho, né? Porque o que acontece? Existe até um termo psicológico para isso que eu não vou me lembrar agora, mas é o meu cérebro se adaptando, né? Então, muitas vezes as pessoas me chamavam, pô, Gustavo é muito negativo, né? Mas o que era? Uma defesa minha, porque se eu já me preparar para o pior não vai ser nada para mim, entendeu? Eu já sabia que ia ser ruim, né? Então, esse era o meu cérebro cuidando de mim, tentando se defender, né? E tu imagina, eu fiquei 20 anos assim. Então agora, desmontar tudo isso aí, tem todo um trabalho de novo, né? E é o que eu faço. Eu trabalho nisso diariamente, né? E tudo que eu aprendi na terapia, no que eu aprendi lendo também, eu coloquei isso no papel, né? E, por exemplo, como eu tive aquele episódio semana passada de uma crise de pânico, eu soube resolver em questão de 1 minuto. Sabe, 1 minuto. Eu já troquei o que eu estava pensando, né, que eu chamo de xadrez mental. E o xadrez foi importante lá pra você, né? Xadrez foi importante. Não dava nada pro xadrez, aí, ó. Tem coisas, não é? Tem coisas que a gente faz muito tempo atrás que depois a gente não sabe pra que vai... Gente, tudo que a gente faz nessa vida, tudo que a gente faz nessa vida, até o que a gente não gosta, que a gente sofre, pra alguma coisa serve, viu? Isso é... É verdade, é verdade. Tem razão, eu não tinha percebido isso. Então, eu fiz esse pensamento na hora e eu também me lembrei da respiração. Eu fiz 3 respirações e eu voltei ao normal. Eu já segui o que eu tinha que fazer, né? Então, isso aí está intrínseco em mim agora. Como resolver, né, essas coisas aí quando me dá um estresse ou porque muito tempo também eu fiquei com estresse crônico, né, a depressão. Então agora, quando eu identifico, assim, eu tenho ferramentas para resolver, né? Tanto é que eu tenho escrito isso, que eu criei um método que chama Método Fixer, né? A gente já fala disso, né? Das suas andanças aí pelo estresse, pela saúde e tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem quantas cicatrizes? Porque você tem as cicatrizes aparentes e tem as internas. Você já contou? Sim. Teoricamente seriam 13, né? Mas como meu primeiro cirurgião costumava cortar do lado um pouquinho, eu nunca parei para olhar assim e ficar contando, assim, sabe? Mas teoricamente seriam 13, mas então dá para colocar mais. E tem as do pescoço aqui que aparece quando eu faço a biópsia, e como eu sou branquinho, minha pele é branca, eu acho que eu tenho aqui umas 15 aqui, que fazem a punção aqui, fica aparecendo e tal, né? Pensando no Gustavo, vaidoso, bonitão, jovenzão e tal, a cicatriz, a primeira, ela te causou algum impacto? Assim, putz, não gostei. Foi um absurdo a primeira. Porque, novamente, quando eu estava lá no consultório da doutora Célia, e ela sabia, o Gustavo não pode se estressar, ele não pode, né, ele está desprotegido nesse momento. Então, como ela me falou que ia ser o procedimento, Gustavinho, ela fala bem assim, baixinha, assim, Gustavinho, olha só, tu vai ter que botar um aparelhinho, era tudo no diminutivo. Tu vai ter que botar um aparelhinho que vai cuidar do teu coração, daí eles vão te dar uma anestesiazinha de dentista aqui, né, vão colocar e depois no outro dia tu vai para casa. Não foi nada disso, né, mas ela tinha que me manter calma. Então... E você acreditou nela? Com certeza, né? Com certeza. Claro. Que bom que você acreditou nela. Comprei a conversa dela, né? E então depois, em casa, quando eu pude ir na frente do espelho, que começaram, daí primeiro eu tava com um curativo grande, não dava pra ver e tal, mas à medida que eu ia tirando, quando eu fui na frente do espelho e vi aquele volume gigante aqui e um corte grande, eu me apavorei, eu falei, eu não acredito nisso. Eu me fechei no quarto, eu lembro que naquela época eu namorava, não quis mais falar com ela, sabe, me ligava, tentava lá em casa, eu não quero falar, morava com meus pais, não falava com eles, me tranquei, tava indignado, sabe, eu me cuidava tanto, assim, era vaidoso, ainda sou vaidoso, né, e aquilo pra mim me afetou muito. Nossa, a primeira cicatriz e aquele tijolo aqui no peito, porque daí ele aparecia também na roupa, sabe, foi muito ruim, não gostei, né, não gostava.
E depois, com o tempo, assim, fui me adaptando, fui aceitando, mas eu ficava, assim, muito de, pô, tirar a camiseta na praia, no clube. Um tempo eu fiquei, quando eu era mais jovem, eu tinha essa timidez, assim. Mas que nem hoje eu não tenho problema nenhum. Hoje é bem tranquilo, tenho orgulho das minhas cicatrizes, né? Porque eh, eu até mandei uma música, tem uma música gaúcha que tem um verso que diz assim: no peito não carrego medalhas, apenas cicatrizes da batalha, né? Então, talvez essa música tenha me dito muita coisa também, né? Porque foi dito para mim por uma pessoa muito querida, que foi um tio meu que faleceu há pouco tempo, né? E quando ele me viu com aquela cicatriz, assim, ele olhou assim, pô, te abriram de novo, e ele cantou a música para mim, entendeu? E eu vejo a beleza nisso agora, entendeu? Porque realmente, sabe, é como voltando àquela frase da minha amiga, pô, enquanto todos estavam construindo uma vida, vamos dizer assim, a vida financeira, a vida afetiva, montando família, tu estava sobrevivendo, estava lutando pela tua vida, né? E o meu legado são as cicatrizes que eu tenho. É isso que mostra, né? Além dos prontuários médicos que estão guardados, mas visivelmente em mim é isso, entendeu? São as cicatrizes que são as medalhas que eu ganhei, né, por ter vencido todas essas cirurgias, porque várias vezes eu flertei com a morte, no mínimo 5, né, como em 2008 que eu tive uma parada cardíaca, que o aparelho não funcionou, né, então são motivos de orgulho, assim, entendeu? Tem alguma coisa, né? Você falou aqui que você perdeu muitas coisas, né, ao longo dessa trajetória toda aí. Tem alguma coisa que ainda fica assim, puxa, quero resgatar alguma coisa de família, paternidade, eu não sei como é pra você. Tem um pouco isso? O que acontece? Esse é um assunto interessante que eu até converso com alguns amigos que não são pais ainda, que têm a minha idade. Isso aí ficou meio mal resolvido, vamos dizer assim, porque antes, quando eu tinha doença e eu sabia que ela era congênita, eu botei na minha cabeça que eu não queria ter filho, porque eu poderia passar, né, o genótipo para criança, né, principalmente se fosse do sexo masculino. E depois do transplante que veio o resultado do meu exame de, como é que se chama, de Genético? genético, que eu não carrego o genótipo, né? Eu tinha só o fenótipo. Então daí, opa, sabe, é uma possibilidade. Então, surgiu uma vontade, assim, né? Surgiu uma vontade. E ela tá aí, latente. Vamos dizer assim, sim, mas eu que nem logo faço 45, né? Tô solteiro, daí tem que encontrar alguém, tem que conhecer bem, saber direitinho, né? Tem que ser uma coisa bem construída, né? Não quero construir algo só para ser pai e depois viver separado, entendeu? Porque eu conheço bem esse mundo, infelizmente, e é muito chato, entendeu? Então não sei, né? Assim, eu deixo para Deus resolver, tá nas mãos de Deus. Se achar que deve ser, vai ser, e se não, também tá tudo bem. É muito interessante, porque o tempo, eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, e acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Eu tenho a palavra tempo tatuada, porque eu acho realmente que é a coisa mais preciosa e muitas vezes negligenciada, né? Você teve uma espera imensa. E você tem um coração. Você ouviu ele bater logo depois, a sua cicatriz, enfim. E você tem a sua vida inteira pela frente, assim como eu tenho a minha e todo mundo aqui que tá vendo, e a gente não sabe essa inteireza, como é que é no calendário, né? Um dia, uma hora, um segundo, não sabemos. Como é que você trabalha isso, assim? Acho que dá pra gente entrar um pouco agora na sua profissão. Você foi se descobrindo também um monte de coisa que você nem sabia, né? Talvez que pudesse fazer. Conta então como é que tá né, essa imensidão profissional aí que te agita hoje, que te faz muito feliz, né? Tu falaste de uma coisa muito certa, né? O tempo é escasso. A gente tem muito pouco tempo,
né? Hoje, com 44 anos, eu vejo que eu estou mais perto do final do que do início, né? E quando nós somos novos, a gente não dá bola porque, nossa, tem muito tempo pela frente, né? Então, o tempo é muito importante e a gente negligencia ele e a gente não usa bem também o tempo, né? É um assunto muito interessante que também tomaria um tempão Sim, aqui, sim, né? sim, claro. Mas fala do seu método, conta pra gente. Enfim. Profissionalmente, o que acontece, assim, eu até, de vez em quando, eu brinco que eu não sei se eu fiz um transplante de coração ou de cérebro, porque eu me tornei uma pessoa muito mais dedicada ao estudo, né? Tanto é que hoje eu estou fazendo um mestrado, né, em investigação clínica e epidemiológica, né, que é na área das ciências da saúde. Inclusive, a minha tese é a valoração econômica do estresse nos profissionais da saúde. Quanto custa o estresse? Quanto custa o estresse, né, em reais mesmo, né, para o sistema de saúde, enfim, nessa questão societal. E eu estou me descobrindo, assim, gostando um monte de pesquisa, uma coisa inacreditável, sabe? Pô, ler, que nem eu tenho uma revisão sistemática ali que eu tive que avaliar 50 artigos científicos, né? E coisa que anteriormente, certamente, eu nunca faria, nunca teria paciência, né? Mas eu tô gostando, sabe? Eu fico horas vendo, eu tenho que me controlar, sabe? Eu uso, como é que é o Pomodoro, método Pomodoro, de vez em quando e tal, para me controlar, porque senão eu fico muitas horas em cima, né? Então tá sendo bem legal essa descoberta, né? E essa questão como pesquisador agora, tá me abrindo muito a consciência, sabe? Até eu vi outro dia alguém postando assim, o que nos abre mais a consciência? Será que é o conhecimento ou estar em algum lugar diferente, né? Hoje eu não sabia, antigamente eu diria assim, não, com certeza viajar, conhecer um novo lugar. Mas agora eu digo assim, pô, agora ficou equalizado. Eu não sei se conhecimento também não é parte importante, porque para mim tá me trazendo muita coisa nova, assim, entendeu? E muita coisa interessante, né? É uma novidade para mim. Com isso surgem ferramentas novas para as questões gerenciais, né? Que minha formação é administração de empresas e pós-graduação em finanças, né? Então eu consegui construir um indicador para a gestão da empresa, né? A gente pode monitorar isso aí, mensurar o custo do estresse e trabalhar, né? Então, e não só do estresse, mas de todas as doenças, mas específico agora do estresse porque eu vivi isso. Então foi uma escolha colocar o estresse, justamente porque eu passei muito tempo com estresse crônico, né? Então, por isso que eu escolhi essa forma aí agora de pesquisar. E você é palestrante também. Isso. Daí eu também montei uma palestra, né, que se chama A Jornada do Coração Inabalável, né, onde eu conto um pouco... Inabalável. Jornada do Coração Inabalável. Coração Inabalável, que o antigo resistiu aí bastante tempo por várias cirurgias, né? E agora tem esse novo aí para contar a história do antigo, né? Então eu conto essa trajetória assim, mas não só como uma história, como um roteiro assim. Eu trago a história, mas eu também trago as questões que conviveram comigo, como as questões psicológicas, as questões físicas, as pessoas, né? E no final da palestra eu entrego, né, tem uma entrega que eu falo que o que me acompanhou, o que me ajudou a superar tudo isso, eu sempre digo, a questão psicológica para mim foi mais sofrida do que a questão física, né? Então o que me acompanhou, o que me sustentou durante todo esse tempo, eu acabei escrevendo, colocando no caderno. E nasceu o método Fixer, né? Nasceu esse método Fixer, que vem, obviamente, é um acrônimo que eu fiz para 5 pilares, que é fé, iniciativa, o xadrez mental, né, o esforço e resiliência, né? Obviamente, esse acrônimo não foi à toa, porque vem da banda Pearl Jam, da música Fixer, que eu adoro. Sim, a música tem um significado muito legal também na questão daquele que conserta, né? A palavra fix é de consertar, né? Então eu trouxe essas questões, esses pilares para a palavra assim, pô, eu sou aquele que conserta. Então, dentro do método Fixer, eu desenvolvo esses 5 pilares, né? E virou uma mentoria também. Então tem a palestra, virou uma mentoria para quem precisa de alguma ajuda, né, nessa área também.
E agora as questões das consultorias com o índice, que eu criei o Índice de Perda de Produtividade Humana, né, que é baseado na minha tese aí. Então, tô nessa área aí, bem atuante. Tem algum sonho que está aí no seu caminho? O meu sonho, eu tenho um sonho de poder ajudar. Por exemplo, eu vou falar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi onde eu fiz a cirurgia, né? Tem algumas deficiências ainda, por exemplo, eles não têm uma área de reabilitação pós-transplante adequada, vamos dizer assim. Eu gostaria muito de, através de qualquer jeito, por exemplo, se um dia eu me tornar multimilionário por doação, ou se eu conseguir, através das políticas públicas, do livro que eu estou escrevendo e tal, conseguir recurso para montar uma academia lá dentro, entendeu? Principalmente questões de pesquisa científica também, eu gostaria de mais recursos também para fomentar as pesquisas científicas, para a gente começar a resolver as doenças, tentar encontrar curas e tal, e o Brasil é rico em pesquisadores, as pessoas aqui são excepcionais, a gente é muito bem, a gente está muito bem, como eu posso dizer... Sim, o Brasil é uma referência, O Brasil é uma né? referência, Então, o que eu gostaria mesmo era de ajudar financeiramente as instituições para terem condições melhores, casas de acolhimento para quem vem de fora, de centros de transplante, por exemplo, em São Paulo, que recebe o Brasil inteiro. Pô, tanta gente que tem que vir para cá, uma pessoa da família tem que parar de trabalhar, né, para vir com o doente para cá, fica tendo só uma renda, né, isso economicamente destrói a família, né, então... financeiramente eu gostaria de poder ter recursos para poder ajudar. Esse é meu sonho, né? É meu sonho e é um propósito também, não é só sonho, é propósito. Através de talvez tudo que eu faça, eu conseguir levar essa ajuda, assim. Eu agradeço demais porque você traz a sua intimidade, né? Você divide, compartilha com a gente essa intimidade e é algo muito, muito poderoso. E espero que vocês tenham ficado aqui com a gente e que passem esse conteúdo adiante, né? Porque o Gustavo é uma das tantas pessoas que existem no Brasil com órgãos que estavam ali, não necessariamente na gaveta, né? Infelizmente, mas que vieram e que hoje permitem a gente ouvir, olhar e se relacionar aqui. Um privilégio imenso para mim, Gustavo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, como falei anteriormente, muito bom estar aqui, o projeto de vocês é lindo, né? Tem que ser levado adiante, essas coisas que a gente tem que dar valor, levar adiante, né? De repente diminuir um pouco a atenção em certas coisas que a população no geral vê tanto, e esses projetos tão lindos aqui, vocês fazem com tanto carinho e trazem pessoas extraordinárias, vocês são também, toda a equipe que está aqui, né? Eu fiquei muito feliz, ontem eu falei para todo mundo, o ambiente lindo, né? O ambiente nos modula, então tá perto de vocês aqui, e ver tudo isso que vocês fazem é muito gratificante, eu que agradeço. A gente agradece demais. Todo mundo aqui, essa equipe maravilhosa, incrível, que faz a coisa rolar, né, gente? Qual é o sentido da gente estar aqui se não é fazer todo mundo ficar na mesma vibração boa, né? Porque só vai ficar bom para todo mundo quando estiver bom realmente para todos, né? Sem exceção nenhuma. A gente espera vocês no próximo. E, ó, isso aqui tá só começando. Beijão. O videocast Cicatrizes é uma realização Corpo, Cabeça, Coração e Máfia Digital. Apoio Estúdios Input Post. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. E continue nos acompanhando nas nossas redes www.projetocicatrizes.com.br, @cicatrizes_projeto no Instagram e podcast Cicatrizes no Spotify. Nos vemos no próximo episódio. Até logo!